é coach e ele tem um foco bastante grande no desenvolvimento humano alinhado com um propósito individual e estará conosco no terceiro workshop da FEAL, que é o workshop O Segredo do Autoconhecimento, a chave para a sua felicidade. Este evento que vai acontecer no dia 10 de novembro, das 9 às 16 horas aqui em São Paulo, no Hotel Braston. Bom, você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Marco, um dos nossos palestrantes. Boa tarde, Marco, tudo bem? Boa tarde, Júlio, tudo bom? Tudo. Conta pra gente, Marco, como que é o seu trabalho, qual a sua experiência de vida e profissional também? Legal, curioso. Primeiro, boa tarde a todos. Tá? Contando um pouco da minha vida, eu comecei minha vida, parece até estranho, ver onde eu tô hoje e ver como eu comecei lá atrás, né? Eu tenho minha formação em engenharia elétrica, né? Então eu trabalhei muitos anos na área de construção civil, principalmente, né? Parte de construção, de gestão. Sim. Né? E era uma área que no início, lá atrás, né? Enfim, algumas décadas atrás, 2 décadas atrás pelo menos, que eu imaginava que eu ia trabalhar com coisas lógicas, né? Sim. Com a parte de números, parte de projetos, enfim. E a questão de relação com pessoas que eu ia estar um pouco isento disso, eu ia ficar mais tranquilo, né? Que era uma dificuldade lá atrás, de como lidar com pessoas. Acho que é uma dificuldade da humanidade. Da humanidade. Né? De todos os tempos. Só que assim que eu pus o pé, comecei a trabalhar no primeiro momento, eu já me vi tendo que lidar com equipes de 200, 300 pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, aquilo que eu achava que eu ia fugir, eu acabei tendo que enfrentar de frente, né? E eu passei alguns anos trabalhando na área de engenharia. E há 10, 12 anos atrás eu comecei por sequências do destino, por coisas da vida, não acredito em coincidência, mas caí no Instituto Evoluir. Sim. Foi onde eu comecei a me trabalhar, a me conhecer, né? E foi onde eu comecei a entender, estudar e me aprofundar nessa questão das relações humanas e como lidar com o ser humano. Foi onde eu fiz minha formação de coaching. Bacana. E comecei a dar esse passo de transição para a área de desenvolvimento humano e principalmente trabalhando não só com pessoas, mas com organizações. E aí, nesses últimos anos, é onde eu tenho investido a maior parte do meu tempo, que é para trabalhar com isso. E hoje o foco, a gente trabalha em parceria também com a FEAL, através da Unifeal, a parceria do coaching, que é um dos canais. A gente também atende no Instituto, no próprio Instituto Evoluir. E também, em paralelo, a gente trabalha atendendo empresas, enfim, fazer alguns trabalhos de facilitação, que é muito legal. Então vai trazer toda essa bagagem, né, para o workshop, o Segredo do Autoconhecimento, para ajudar você que vai participar deste evento. Essa que já é a terceira edição, as outras 2 foram sensacionais. As pessoas realmente saem transformadas desse evento, né? E o Marco vai estar lá com a gente, trazendo muitas experiências, trazendo uma dinâmica bacana ali, para falar sobre um tema. Será que você está precisando ouvir sobre esse tema? Na verdade, aqui eu já vou aproveitar, Marco, vou fazer uma pergunta para quem está nos acompanhando, para que você participe mandando a sua mensagem no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Manda aí de onde você está nos acompanhando, de onde você está assistindo essa transmissão ao vivo. E você que está pela TV Mundo Maior pode mandar um WhatsApp. O número é o 11 99643 3827. Eu quero saber como anda a sua autoestima. Esse é o tema que o Marco vai falar pra gente no workshop. E Marco, antes, né, da gente começar aqui a interagir com o pessoal, vamos dar um tempinho para as pessoas começarem a participar. Queria que você falasse pra gente, então, uma grande diferença que existe, muitas pessoas têm dificuldade de entender, entre os termos autoestima e autoconfiança. Como que é isso? Muito legal, Júlio, muito legal. Essa é uma confusão que existe mesmo, né? Enfim, eu confesso que até tempo atrás também era para mim essa confusão. Então, o que era autoestima? O que é autoconfiança, né? E aí, estudando, me aprofundando no tema, no assunto, eu descobri que a autoestima tem a ver com, apesar dela ser formada através de reforços positivos com relação aos nossos comportamentos, ela tem a ver com o quanto que a gente está bem conosco, né? Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que exemplifica, por exemplo, autoestima não é quando a pessoa fala, não, aquelas pessoas vão gostar de mim. Mas quando ela fala, tudo bem se elas não gostarem de mim. Olha a diferença, né? É uma diferença enorme, né? Então, assim, tudo bem. A gente nunca vai gostar de tudo, né? Nem vai ser gostado por todo mundo. Enfim, tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, e tem pessoas que ficam neutras e tá tudo bem. Né? E a questão é como é que a gente se gosta.
E a diferença da autoestima com a autoconfiança é que a autoconfiança tem a ver com os comportamentos. Então, por exemplo, é o quanto que a gente vai através de práticas e os nossos comportamentos envolvendo confiança no que a gente faz. Por exemplo, quando a gente pega uma bola de basquete e vai treinando, acertar no cesto, conforme a gente vai acertando, a gente vai ganhando confiança em arremessar uma bola no cesto. Aí a autoestima a gente poderia dizer que é você entrar num jogo, arremessou e errou, tudo bem errar. Tudo bem errar, faz parte, Faz exatamente. parte, né? E a autoconfiança é aquela questão de você saber que você vai no jogo, você consegue acertar. Você Ou tem no jogo de futebol é bater aquele último e pênalti bater na aquele- final, né? Exatamente, bater aquele último pênalti na final. Sim, aí tem que ter uma autoconfiança e é legal isso que você trouxe, Marco, porque não é uma autoconfiança falsa, né? Que você fala, não, tudo bem, eu vou conseguir, eu sou bom. Ela é trabalhada, ela é lapidada, né? É trabalhada. Tanto a autoestima quanto a autoconfiança a gente consegue trabalhar. A gente vem desenvolvendo, esses são 2 sentimentos, né? A gente vem desenvolvendo eles desde a nossa infância e continua trabalhando eles o resto da vida, né? Então, dependendo das situações, dos eventos durante a nossa vida, a gente vai melhorando ou diminuindo essa Sim. autoestima ou autoconfiança, aí depende de cada evento. Perfeito. Ou seja, se você quiser conhecer mais sobre autoestima, quiser se entender melhor, porque autoconhecimento é a proposta, né? Então vem com a gente, participa aí do workshop O Segredo do Autoconhecimento. Dia 10 de novembro estaremos juntos, das 9 às 16 horas, lá no Hotel Braston. Fica no centro de São Paulo, na Rua Martins Fontes, 330, próximo ao metrô República e Anhangabaú. Para adquirir o seu ingresso é muito fácil, é muito tranquilo. Você pode entrar pelo site mundomaior.com.br ou também ligando para o 11 2458 3214. E lá, além do Marco, nós teremos também a participação do Luiz Brits, que é um coach com mais de 10 anos de experiência corporativa, com vivências internacionais. Vai ter também o Dr. João Lourenço, que é comunicador aqui da rádio, da TV. Ele é médico, psiquiatra e psicoterapeuta. E também Marcelo Bispo, comunicador aqui do programa Jornada do Espírita aos sábados. Ele que é empresário, mentor de empresas, coach e palestrante. Cada um vai trazer um tema que, quando a gente juntar tudo isso, vai formar assim, um grande tesouro para você levar para a sua vida, né? Muitas informações, muitos conhecimentos que vão te auxiliar a percorrer essa estrada de se autoconhecer. Marco, para você, qual é a importância de uma pessoa nos dias de hoje se autoconhecer? Saber quem ela é, como ela funciona e tudo mais. Olha, eu diria que é essencial. É essencial para a gente funcionar no mundo com autonomia e com protagonismo, né? Então, assim, eu vou falar um pouco no dia do workshop, no dia da palestra, Sim. falar um pouco de como a gente forma isso ao longo da nossa infância, enfim, como é que toda essa história funciona, mas a gente funciona hoje, quando a gente não tem consciência, a gente funciona dentro de uma jaula que a gente acaba operando sempre dentro desse mesmo sistema e muitas vezes sem consciência. Sim. Então, assim, o quanto que a gente não está preso em questões, né, naquelas dinâmicas que acabam atrapalhando a gente a fazer algo que a gente realmente gosta, Perfeito. fazer algo que realmente vai trazer satisfação, prazer pra gente, né, e tendo um resultado positivo pro outro, pra sociedade, enfim, para tudo mais, mas que por a gente não ter consciência de coisas que operam aqui dentro, o quanto que isso não serve de âncora, não atrapalha a gente, né? A gente está dentro de uma jaula e não sabe, né? Sim. A gente está num aquário e não vê o vidro e acha que... E acho que tá preso e ali, né? E está preso. Então, assim, Sim. o autoconsciente, conhecimento, para mim é essencial. Então, a gente poder parar e olhar para dentro e descobrir um pouco, né? Buscar na nossa história, né? A gente estava conversando agora há pouco, para mim o primeiro passo essencial é a gente conhecer a nossa história de vida, Sim. né? De onde nós viemos, como é que foi a nossa infância, né? O que aconteceu, quais foram os fatos relevantes, como é que a gente interpretou esses fatos na época, como é que a gente interpreta ainda hoje, como que eles podem estar impactando nas nossas decisões, comportamentos, enfim, na forma como a gente se sente hoje, né? Sim. Isso tudo tem muito a ver com a autoestima também, né? Às vezes a gente se sente muito menos por causa de alguma coisa que a gente ouviu de uma pessoa importante lá atrás e não relaciona isso hoje, porque isso foi lá Ficou guardado. ficou né? guardado lá num cantinho que, Sim. na verdade, a gente acha que não está guardado e, na verdade, ele está aqui martelando na nossa cabeça, falando pra gente, não, ó,
você não é bom, você não consegue fazer isso, não vai dar certo isso aí. Fica onde você tá, é melhor, entendeu? É mais seguro, né? Que é o nosso, Sim, nosso é a zona de conforto, né? Nossa zona de conforto, né? Que é essa outra voz que a gente fala que é o protetor ou né? O nosso julgador interno, ele tá lá, né? Sim. Ele que tá lá tomando as decisões ligado a eventos do passado que se a gente não tem consciência, se a gente não começa a levantar esse histórico e começar a olhar com carinho, com cuidado, e sem julgamento, né? Porque Sim, foi claro. o que foi, né? Na época, a gente fazia o nosso melhor, as pessoas que estavam ao nosso redor, nossos pais, né? Faziam o melhor que eles podiam. Então, como é que a gente consegue olhar para isso e começar a tomar um pouquinho mais de consciência, entender aonde isso interfere, como é que o que a gente precisa construir para dar suporte para todo esse passado que está aqui dentro. E é interessante para a gente ver como todos os temas eles têm um link, né? Porque o Dr. João Lourenço vai falar justamente sobre o inconsciente e Exato. como acessar esse inconsciente. Tem tudo a ver com a autoestima, né? Com o tema do Luiz Brits também, que é Quem Sou Eu? E depois combina com o propósito de vida, que é o Marcelo Bispo. Então, exatamente. Eu estava olhando, os temas são super interligados, né? A questão do inconsciente, do quem sou eu e do propósito de vida, né? Que o propósito para mim é o salto para a gente sair dessa jaula. Então a gente tendo um propósito claro, né? Como é que isso ajuda a gente? Talvez seria a chave que abre a portinha da jaula, né? Provavelmente. Uma metáfora excelente. Boa. A gente tem aqui algumas participações pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio e a gente quer saber de onde você está nos acompanhando, qual a cidade, qual estado ou até qual país que você está nos acompanhando. Tem aqui a Fátima Paulina mandando olá, a Denise Melara Romoff também, Marina Marlene Maia, o Walter Silva Abreu e Francismar Costa, todos participando aqui com a gente pela transmissão ao vivo. E você pode mandar também o seu WhatsApp. Anota aí o número, é o 11 99643 3827. Manda a sua mensagem e a gente quer saber como anda a sua autoestima, né? O que você tem feito para melhorar essa autoestima ou o que tem acontecido com você que está deixando essa autoestima cada vez mais baixa. A gente vai trazer aqui nessa conversa com o Marco Baltazar. Marco, uma coisa que eu acho interessante a gente trazer aqui para quem está nos acompanhando, né? Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala sobre autoestima, existe uma relação muito grande disso com o momento que o Brasil está passando no tocante a desemprego, por exemplo, né? O quanto uma falta de autoestima causada pela falta de autoconhecimento atrapalha uma pessoa na hora que ela vai para uma entrevista de emprego ou até na hora da seleção do emprego. Esse é um assunto até delicado hoje em dia, né? Sim. Hoje é um assunto que está... E muito necessário, né? Muito necessário, né? Enfim, deixa eu ver como é que eu coloco isso de uma forma mais organizada. Mas a gente tem... Existem, no meu ponto de vista, tem algumas perspectivas que impactam a autoestima, né? Quando a gente fala do ambiente, o ambiente é uma perspectiva que impacta na questão da sociedade, da política, como é que está hoje, no caso da economia, falando de desemprego, né? Um fator super importante é a questão da economia do país hoje que causou essa onda de desemprego, esse aumento do número de desempregados que nós temos hoje. E aí muita gente linkado com a autoestima, por já se sentir menos, né? Quando é demitido ou mandado embora, e principalmente as pessoas que não conseguem arrumar emprego, né? Porque se o mercado não está aquecido, se o mercado está ruim, fica muito mais difícil de arrumar emprego, né? Então você imagina, a gente junta tudo isso. Se a pessoa com baixa autoestima, ela já chega para uma entrevista se sentindo menos, né? Como se fosse pedir um favor, está trabalhando, como se ter um emprego fosse um favor, como se o trabalho dela, a produtividade dela, a energia dela não fosse algo também positivo para a empresa, que a empresa quer para ela. Não fosse suficiente, talvez. Não fosse suficiente. Né? Toda empresa quer empregado que esteja lá trabalhando de forma honesta e feliz, engajado, para poder trazer resultado para a própria empresa e reverter isso e fazer isso num círculo virtuoso, né? Boa. São poucas empresas, mas já tem algumas empresas que têm esse olhar de trazer pessoas engajadas para poder ter resultados positivos e reverter isso em mais resultados positivos, né? Então isso é excelente. Então a pessoa quando já tem um mercado, você imagina um mercado vindo com uma baixa, a pessoa é mandada embora ou tem dificuldade para arrumar um emprego.
ela acaba se sentindo muito menos. Aí ela vai chegar num outro lugar para arrumar um outro emprego, na hora da entrevista ela já se sente menos, é como se ela estivesse pedindo um favor. E aí você se coloca no lugar de quem está empregando, Sim. você normalmente você não vai chamar aquelas pessoas que estão com baixa energia, né? Porque quando você se sente menos, você chega lá recolhido, você chega com pouca energia. Então, quem está entrevistando para contratar, a hora que bate o olho e fala, nossa, Já era, né? já era, né? Essa pessoa, o quanto que ela vai dar de energia em troca? Você até fez aí que é interessante, né? A expressão corporal. Ela a pessoa vai ela mais se fechada, curva, ela né? fecha, exatamente. Então, assim, isso fica... Às vezes é mais sutil, mas às vezes é claro observar isso, né? Numa entrevista. Sim. Então, esse é um ponto que, se a gente não se autoconhece, não se trabalha, não tem o seu próprio valor, fica difícil de passar isso para quem está entrevistando. E fica muito mais difícil no mercado de hoje, onde o desemprego está maior por questões econômicas, Sim. que fogem ao nosso controle. Claro. Né? Acho que tem que deixar bem claro, tem coisas que dependem só de nós, mas tem coisas que estão totalmente fora do nosso controle. A gente não consegue controlar a economia, não consegue controlar uma série de coisas que está fora do nosso alcance, né? Sim. Então, para mim, essa é uma situação bem complexa, mas um primeiro passo, se a gente conseguir se trabalhar, se conhecer e pelo menos se dar o valor, Isso já ajuda bastante. já ajuda né? demais. A gente já dá um salto assim enorme na frente das pessoas, né, dos nossos concorrentes ali na hora de conseguir um emprego. Sim, porque É. a concorrência, como você bem falou, ela é grande. Enorme. As empresas precisam, tem Uhum. emprego, né? Claro, a gente sabe que não tem emprego para todo mundo, tem uma questão econômica, Sim. mas é bem isso que você falou, o gestor ele já capta na pessoa. É uma questão energética, mas é Uhum. corporal também. E isso tem tudo a ver com autoconhecimento, né? É interessante quando a gente fala de expressão corporal, que tem pessoas que não percebem as coisas que elas fazem Uhum. corporalmente e o quanto isso prejudica. Uhum. Você acha que é importante isso também, trabalhar essa questão para o autoconhecimento? Assim, com certeza. Acho que o corporal ele é um pouco, é o reflexo também de como a gente está por dentro, né? Sim, A gente passa para as pessoas, né? Tem estudos que mostram que, se não me engano, 70% da leitura das pessoas é através do corporal. Então, a gente entende como o outro está sentindo, como o outro está, mais a metade pela parte sim. visual, como é que a gente vê a pessoa, enfim. Como é que A ela tá. expressão, É é a expressão, mão. é gesto, enfim, são pequenos detalhes que a gente conscientemente não entende, mas o nosso corpo, o nosso cérebro por dentro, ele entende aqueles micro gestos, aquelas micro mudanças, que ele entende Sim. o que está acontecendo. E com certeza num processo de seleção de emprego isso acontece, né? Ah, com As pessoas certeza. têm até treinamento para isso. Se não, né? se não é inconsciente, nesses casos é até consciente. As pessoas têm Totalmente. treinamento, elas sabem ler, sabe quando a pessoa cruza o braço, elas entendem, né, até os gestos mais bruscos, como os gestos Sim. menores, onde ela se encolhe um pouquinho. A pessoa que está entrevistando, elas têm treinamento para isso. Então, é super importante a gente ter essa consciência não só interna, como corporal também, né? Então, Sim. expandindo um pouco, né? Consciência do corpo, do físico, né? Consciência do que a gente está pensando, consciência emocional, né? Então, expandir um pouco esse autoconhecimento, essa consciência, a autoconsciência nossa. Corporal também vai ajudar bastante, né? Bastante. A gente tem aqui mais participações pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. A gente quer saber de onde você está nos acompanhando, assim como o Walter Domingos Gonçalves Silva, que nos mandou um boa tarde diretamente de Conchas, São Paulo, município aqui de São Paulo. Walter, um abraço para você, obrigado pela mensagem. E você que está nos acompanhando, pode mandar também aí o seu comentário. E claro, a gente está falando sobre autoconhecimento. Estamos falando sobre autoestima aqui com o Marco Baltazar, que é um dos palestrantes do workshop O Segredo do Autoconhecimento. Então, se você conhece alguém, talvez você esteja aí lembrando, olha, fulano deveria ouvir mais sobre isso. Ciclano deveria conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Clique em compartilhar, coloque isso aí à disposição das pessoas, ou até você pode digitar aí nos comentários @ e o nome da pessoa, porque você marca ela e ela vem acompanhar com a gente essa transmissão ao vivo especial falando sobre autoconhecimento e autoestima. Marco, você estará lá conosco nesse dia 10 de novembro, no workshop O Segredo do Autoconhecimento. E a gente pode trazer aqui um pouquinho do que você pretende falar. Você comentou também que vai preparar, essa aqui é surpresa, né? Essa aqui a gente não pode entregar. Vai preparar dinâmica também para interagir com o público, né? Porque tem essa possibilidade lá. Assim,
primeiro que eu fiquei muito feliz, né? Saber que o desenho do workshop de vocês permite fazer um pouco de dinâmica. Eu gosto muito de dinâmicas, Sem né? dúvida. A questão de ficar fazendo download só de conteúdo, a gente só fala e as pessoas só escutam, não traz tanta informação rica para as pessoas. Acho que o fato delas vivenciarem alguma coisa, elas saem com muito mais, Sim. e muito mais interiorizado, internalizado o que a gente quer passar do que ficar simplesmente falando e passando slide. Então, isso eu fiquei muito feliz. Mas a ideia é a gente trazer um pouco essa conceituação do que é autoestima, né? E nós falamos aqui um pouco da diferenciação de autoestima com autoconfiança, né? Boa. São dois sentimentos, mas trazer um pouco mais desses exemplos. Falar um pouco das diversas formas que a autoestima é impactada, né? De quais são as perspectivas que impactam a autoestima na nossa vida, no dia a dia, né? Lugares, relacionamentos, nosso próprio corpo físico, né? Uma luta Sim. nossa, né, no dia a dia, enfim, as questões de infância que a gente falou da história de vida, né? Tudo aquilo que está aqui por dentro, nosso protetor, nosso crítico interno aqui. E falar um pouco também de como é que... Eu tô com uma ideia de aprofundar bastante, principalmente como é que funciona isso na nossa infância, como é que isso vem desde o nascimento Olha que legal. até hoje. Então, entender como é que é esse caminho, né? O que se forma, onde, um pouco, né? Vou tentar trazer um pouco desse conceito para a gente entender. Perfeito. E o que a gente pode fazer, trazer algumas sugestões, né? Aí é bem amplo, não vai dar para a gente falar de tudo, mas algumas ideias do que a gente pode fazer, por exemplo, para ajudar os nossos filhos. Sim. E para a gente se ajudar hoje também, porque a gente está eternamente se autoconhecendo, se autotrabalhando e se melhorando. Talvez até começando por nós e levando adiante isso. Né? Exatamente. Primeiro caminho é que nem a história do avião, né? Quando caem as máscaras, primeiro vamos colocar na gente e depois vamos ajudar os próximos. Então vamos começar Boa. com a gente, né? E depois vamos ver como é que a gente expande isso pro próximo, né? Agora, independente do tema, né, que é autoconhecimento, algumas pessoas podem querer ir, por exemplo, com a família, né? E a gente vê também o quanto o processo de busca pelo autoconhecimento e autoestima impacta na família, né? Super, bastante. Como eu falei, a gente falou no início agora, a autoestima tem a ver com reforços de comportamentos, né? Então, Sim. assim, quando a gente fala de reforço de comportamento, a gente precisa do outro ajudando a gente a melhorar a nossa autoestima, né? Apesar da autoestima ser um sentimento da gente estar bem com a gente mesmo, a gente precisa primeiro do outro Sim. ajudando a reforçar isso com a gente, né? Que é o que acontece na infância, né? Quando nossos pais, dependendo dos comportamentos do pai, da mãe, quando a gente é pequeno, a gente vai reforçando aquela autoestima ou não, né? Então, o quanto aquilo vai acontecendo, dependendo da forma com que acontece, a gente vai tendo uma autoestima maior ou menor, Boa. né? Então, principalmente quem conseguir ir com a família vai ser excelente. Dá para fazer uns combinados onde a própria família pode se ajudar Sim. e eles se darem reforços positivos, e isso vai trabalhar a autoestima de todo mundo, né? Ou seja, é até interessante, então, de repente vai Claro. um pai e uma mãe junto, uma mãe, um filho, irmãos, sobrinhos, primos. Com certeza, com certeza. Isso vai ser super rico, já dá para sair de lá com alguns combinados, né? Boa. Já dá pra gente desenhar alguns combinados de como fazer isso. A gente sabe que a convivência em família é, assim, a parte primordial, né, da nossa vida, onde a gente aprende muito, onde a gente desenvolve muito, né, da nossa perspectiva do futuro. A quem seremos nós como profissionais, como depois futuros pais, futuras mães também, futuros avós, por que não, né? Também tem um público que eu quero trazer isso para o nosso bate-papo de hoje, Marco. Tem um público que pensa assim, bom, eu já tô numa idade um pouco avançada. Acho que eu não preciso mais dessas coisas. Mas não é bem assim, né? Ah, não. Nunca é cedo pra gente começar, né? E nunca é tarde também, né? Nunca é tarde. Nunca é cedo, nunca é tarde. Exatamente, né? E assim, a autoestima, ela é pra gente tá bem com a gente todo dia, toda hora. Né? Sei lá, se a gente já tá numa idade onde a gente acha que que é uma idade avançada, hoje em dia eu já nem arrisco a dizer mais o que é uma idade avançada, o que é uma idade avançada. Sim. Ou o que é uma meia-idade, O que é uma né? meia-idade, exatamente. Tá Para mim aumentando. hoje, 60 anos, para mim hoje, estamos começando a vida, 60 anos. Sim, tem muita coisa ainda pra fazer. Tem muita coisa para fazer. Né? 60 anos, assim, nós já estamos falando de... Nós já tem estudos que mostram que hoje as pessoas que vão viver 120 anos já nasceram. Olha só. Então, assim, quem são essas pessoas?
E como elas estão sendo preparadas para viver, né? Exatamente. Esses 120 anos. Porque a gente até vê uma taxa que é alarmante, né? O número de suicídios de idosos, pessoas com mais de 70 anos no Brasil, é um número alto. Então a gente vê quanto talvez essa busca pelo autoconhecimento e autoestima pode ajudar também, né? Ah, sim, com certeza. E é triste ouvir isso, né? As pessoas acabando tendo atitudes como essa, né? E pessoas que, no meu ver, assim, são fontes de sabedoria, de conhecimento, de histórias, né? Experiências para compartilhar, para servir como exemplo, assim. É muito triste a gente saber que as pessoas, às vezes, por falta de uma ajudinha, de alguém dando um pequeno empurrãozinho para ajudar eles, enfim, para eles poder transformar isso em algo positivo, que tudo isso é positivo. Os nossos erros, se a gente souber como trabalhar, eles são uma fonte enorme de aprendizado, enfim. Acho Com certeza. Se a gente acerta tudo ou erra tudo, tá tudo certo. É tudo fonte de aprendizado. É apenas uma forma como é que a gente vai trabalhar isso, né? É a perspectiva que você olha para a situação, né? Exatamente. Eu diria que, dependendo do caso, os erros trazem muito mais aprendizado do que o acerto. Com certeza. Né? Então, se a gente souber trabalhar e souber transformar isso, é muito mais rico. Né? E essas pessoas, principalmente as pessoas com mais idade, com mais experiência, têm um cabedal enorme de... Às vezes até acaba... Quando começa esse processo de autoconhecimento, descobre um talento novo, uma nova profissão, né? Uma nova perspectiva, um novo propósito de vida, né? Exatamente. Eu conheço algumas pessoas, e aí, sem falar aquelas que estão na mídia, né? Sim. Que já são famosas, que começaram tarde, né? Mas eu conheço algumas pessoas que tiveram toda uma carreira, e lá pelos seus 60 e poucos anos, onde elas se aposentaram, fizeram outra faculdade, começaram uma nova carreira e tiveram sucesso nessa nova carreira. Olha que legal. Enfim, e com 90 anos estavam lá trabalhando, enfim. Então... Você encontra algo que te faz acordar cedo. Exato. E fazer e realizar, compartilhar com o mundo, né? Exato. E a gente vai mudando conforme a gente vai envelhecendo, né? Então, muitas vezes o que a gente tinha brilho nos olhos lá na nossa infância, ou início da fase adulta, depois de uma certa experiência, a gente muda, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo outro olhar, e assim, por que não a gente não fazer uma transformação no meio do caminho, descobrir um novo brilho no olhar, o que mais traz brilho no olhar, como é que a gente pode contribuir de uma melhor forma, enfim. Isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer. A gente deveria, a cada tantos anos, deveria a gente rever o que a gente está fazendo, o que traz brilho nos olhos, o que eu estou fazendo hoje realmente é isso que eu quero, se amanhã eu não quero estar fazendo outra coisa, enfim. Isso deveria ser uma tarefa quase que obrigatória para todo mundo, todos nós, né? Já devia vir no manual de instrução. Devia vir no manual de instrução. Né? A cada tanto tempo, a cada tantos anos, a gente rever isso que a gente está fazendo, como é que a gente pode contribuir de uma forma melhor, né? O que está me tirando da cama hoje cedo? Será que é a mesma coisa que vai me tirar da cama com a mesma energia daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Exatamente. Não sei, o que me brilha nos olhos, né? Olhando, ok, eu tinha uma visão lá atrás, passei por uma série de experiências na minha vida, me frustrei com algumas, me desapontei com outras, mas também aprendi coisas novas, entendi melhor essa situação, amadureci. Sim. Meu modelo mental mudou, já estou enxergando o mundo de uma outra maneira, né? Como é que eu revejo esse contrato, né, meu comigo mesmo e com a vida, né? E uma vida que, como você bem colocou, é longa, né? E está se alongando cada vez mais. Então a gente pode até deixar, de repente, uma sugestão para você que está nos acompanhando, você que está acompanhando essa transmissão ao vivo falando sobre autoconhecimento e queira dar de presente também uma participação no workshop, né? De repente você lembra lá do seu pai, da sua mãe, que já está numa idade mais avançada, ou mesmo de uma tia, um tio, um avô, que você possa proporcionar essa experiência, com certeza ressignificar muita coisa aí na vida dessa pessoa querida, né? Essa pessoa da sua família, para que ela possa continuar vivendo com alegria, com entusiasmo, com motivação. Então esse workshop, o Segredo do Autoconhecimento, ele vai proporcionar isso, né? O Marco, que está aqui com a gente, vai falar sobre autoestima e teremos também Dr. João Lourenço, Luiz Brites, Marcelo Bispo, lá no Hotel Braston. Vai ser no dia 10 de novembro, é um sábado, das 9 às 16 horas, ali é uma região
super bem localizada, pertinho do metrô em Anhangabaú, República. Então, você vai estar muito bem assessorado, muito bem assessorada, com opções ali para você se alimentar também. Vai ter coffee break, vai ter muita dinâmica, muita interação e transformação do seu pensamento, da sua mentalidade de autoconhecimento. Se você quiser adquirir agora o seu ingresso, você pode ligar para o número 11 2458 3214. Então anota aí, 11 2458 3214, ou também pelo site mundomaior.com.br. Super fácil de entrar no site, selecionar o evento, né, o workshop, o segredo do autoconhecimento. E ainda mais, se você for sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem desconto incrível. Então entra lá, garante seu ingresso, dê de presente para alguém e venha com a gente no workshop O Segredo do Autoconhecimento. A gente está aqui também pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, contando com a sua participação. A Elisângela Miguelão mandou aqui um tchauzinho pra gente, pessoal nos acompanhando ao vivo por aqui. Pode mandar sua pergunta também. Você tem alguma dúvida sobre autoestima? Algo do que a gente já tenha falado aqui e que te gerou talvez um questionamento? Manda aqui pra gente no Facebook, que daqui a pouquinho a gente traz pro nosso especial. Marco, a gente falou um pouco sobre profissão, né? Falamos sobre emprego, falamos também sobre família. E aí chega um outro momento que talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando tenham uma certa dificuldade, que são os relacionamentos. A gente já teve o primeiro workshop, foi o Segredo dos Relacionamentos, e acaba falando sobre autoconhecimento também. Mas o quanto você vê que é importante agora focado em autoconhecimento, uma coisa mais profunda, o quanto isso pode ajudar alguém a melhorar também as suas relações? Olha, como a gente falou um pouco no início, a autoestima para mim ela é importante para muitos, se não todos, mas para muitos aspectos da nossa vida. Relacionamento é outro que é essencial. Essa semana eu estava até conversando também, estava num outro programa aqui com vocês, a gente estava falando da questão falando um pouco da questão do feminicídio. Sim. E a gente acabou caindo nessa questão do quanto e aí não só a mulher, no caso, né, no assunto em questão foi sobre o feminicídio, mas assim, isso vale para as mulheres e para os homens, né? O quanto quando a gente tá com a autoestima baixa, né? O quanto que a gente não tá atraindo pessoas que vão se aproveitar disso, né? Sim. E aí vão fazer com que a gente se sinta menos, que é uma forma de controlar até a gente também, né? E aí no caso que a gente estava falando um pouco, isso pode virar até uma violência, dependendo do caso, as pessoas se acham mais e a pessoa se acha menos, ela sofre violência, mas como ela se acha não merecedora de ter algo melhor, então ela se submete a continuar num relacionamento abusivo, violento, né? Até que chega no caso extremo de ter um feminicídio, um assassinato, né? Sim. Que não é só... que a violência não ocorre só do homem para a mulher. Tem casos também de mulher que faz violência com os homens. Sim, muito menor, mas muito existe, menor, né? Sem dúvida. Foi até um ponto que a Guiomar trouxe na época. Hoje a Lei Maria da Penha não é só para as mulheres, mas é para violência doméstica. Então serve para os dois lados. Mas assim, o quanto que a gente, quando está com autoestima baixa, não se permite, né? A gente não está se permitindo com que essas pessoas abusivas cheguem pra gente, né? E aí falando não só de relacionamentos, mas de amizades também, né? O quanto que a gente não se permite, às vezes, mesmo sofrendo bullying, que é uma outra causa que gera uma baixa autoestima, né? A gente sofrer bullying para poder estar perto de pessoas onde a gente acha que são amigos, né? Sim. Então a gente se submete a estar com aqueles amigos para não estar só. E no fundo você está sofrendo algo que está só te levando mais para baixo, né? Então, você se força a fazer parte de um grupo, de uma comunidade, mas às vezes você nem está preparado ou nem precisa daquilo, né? Nem precisa, exatamente. Ou a gente se permite a, sei lá, começar a beber, se você não bebe, para poder fazer parte do grupo. Sim. Ou começar a usar drogas ou outras coisas porque quer fazer parte de um grupo, para não se sentir sozinho. E você não quer se sentir sozinho porque estar sozinho consigo mesmo não é algo bom, né? Porque você não se considera uma pessoa boa para estar sozinha, né? E aí para você estar com outros, se você não se considera bom para você mesmo, tem uma dificuldade. Exatamente, aí você fica com as migalhas que os outros dão, né? Com relacionamentos ruins, né? Não só afetivos, como
amizades, enfim, no trabalho, enfim, aí dá para expandir para tudo, né? Ou seja, a gente está vendo como o autoconhecimento ele é importante para nossa vida, ele é necessário, né, como você bem colocou agora, e ele realmente transforma a maneira como a gente enxerga o mundo também. Exatamente. Se a gente quer, a partir de hoje, deixar de ser controlado, vamos dizer, não sei se é a palavra mais correta, mas se a gente quer deixar de ser guiado e passar a ser protagonista da nossa Sim. vida, para mim é um dos pontos essenciais. Se autoconhecer, se auto-gostar, se auto-aceitar com as nossas limitações que nós temos e vamos ter, né? Eu acho que faz parte do nosso processo evolutivo, né? Então, assim, a gente se aceitar como é, e ok. E não se permitir se sentir menos ou mais também que ninguém, porque nós estamos todos no mesmo nível buscando aqui, uma melhora, buscando né? a melhoria, buscando se desenvolver, buscando evoluir, enfim, buscando uma série de coisas que os relacionamentos são importantes pra gente buscar isso, né? As pessoas elas trazem aprendizado, ensinamentos importantes pra gente. E assim, o quanto que a gente está aberto para isso, né? Muitas vezes a gente acaba... As pessoas, elas trazem essa informação, mas se a gente não tem esse autoconhecimento, não se conhece, não sabe quais são os nossos gaps de desenvolvimento, muitas vezes a gente acha que aquela informação que está vindo não é para mim. Né? E você perde uma oportunidade de crescer com aquilo. Perde uma oportunidade de crescer com aquilo, exatamente. Bacana. Assim, Marco, a gente falou aqui de algumas dificuldades. Eu queria que você trouxesse aí da sua experiência, né? Agora que você tem feito cada vez mais esse trabalho, que outras dificuldades as pessoas acabam enfrentando na vida pela falta do autoconhecimento? Pergunta difícil. Olha, N dificuldade. Nós falamos um pouco de ter relacionamentos saudáveis, né? Sim. Uma delas, a gente conseguir se recolocar num lugar de trabalho, ou muitas vezes, quando consegue um trabalho, a gente está num trabalho que também é abusivo, pode acontecer, né? Às vezes a gente se aceita um trabalho por muito menos, quando consegue, né? A gente consegue um trabalho por muito menos. A questão da gente se esconder, né? Ou, por exemplo, de deixar de, olhando mais para o indivíduo, para a gente como pessoa, e eu posso falar até a minha história também, eu passei por um bom tempo me trabalhando para essa questão, mas assim, o quanto que a gente poderia estar trazendo conhecimento, informações, ajudando as pessoas, e a gente não se acha bom o suficiente. Então, a gente já tem bagagem o suficiente para trazer algumas informações e pequenas ajudas, assim, a menor ajuda hoje, uma coisa que eu fui aprendendo, assim, o pouquinho que a gente consegue ajudar as pessoas, o pouquinho que a gente tem, se a gente leva e dá para as outras pessoas como ajuda, isso já é muita coisa para muitas pessoas. Então, assim, se a gente não tem essa... E muitas vezes quando a gente está com autoestima baixa, a gente acha que a gente nunca está pronto, a gente nunca... Não tem nada que possa ser compartilhado. Que não tem nada que possa compartilhar, ou que não está pronto, aí que tem medo de errar, porque se você errar, você se sente menos, aí você volta para aquela briga interna, né? Então, assim, o quanto que a gente precisa desenvolver novos músculos para ajudar a gente a dar esse passo. É interessante essa analogia que você faz, né? No desenvolver novos músculos, no sentido de que você precisa enfrentar situações no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, que talvez elas sejam mais desafiadoras com o passar do tempo, mas elas vão deixando você mais forte, né? Com relação a autoconfiança, autoestima, autoconhecimento. É legal, isso lembrou um ponto interessante, que assim, eu acredito que existe um ponto central nosso, que a gente, principalmente que é formado nessa infância, que a gente nunca vai deixar de existir, né? Que é o nosso sotaque, né? Que é uma questão bem nuclear que a gente não consegue mudar isso. A gente precisa conviver com isso pro resto da vida. A gente poderia chamar isso de a essência de cada um? Não sei se é essência. Para mim, a essência é algo muito mais rico. A essência, para mim, ela vem algo muito mais poderosa, ela é positiva. Ela tem a ver com o nosso melhor. Boa. Né? Mas para mim, são vazios que a gente cria ao longo dessa infância. Né? E esses vazios são doloridos. É doído você ter que olhar para isso, você ter que vivenciar isso, né? Você passar por isso novamente. Então, assim, a gente, por muitas questões na vida, a gente se vê em situações onde as pessoas estão apertando esses botões, esses vazios. Aí a gente quer fugir disso, né? E
E ao longo da vida, a hora que a gente se trabalha e começa... E esses vazios a gente não consegue, no meu ponto de vista, a gente não consegue eliminar esses vazios. A gente tem que saber lidar com eles, né? E o quanto que a gente, ao longo da vida, e aí é um pouco aí é o trabalho do coach, um dos trabalhos do coach, que é ajudar a desenvolver novos músculos, né, que a gente fala. Então, como é que a gente ajuda essa pessoa a desenvolver novos músculos para, apesar desses vazios, apesar dessas dores, ela conseguir dar esse passo que ela não estava conseguindo dar antes? Né? Essas dores nunca vão deixar de existir. Ao longo da nossa vida, a gente vai sempre, uma vez ou outra, ter que lidar com elas, ter que lidar né? com elas e bater de frente. Quando, né? É que nem aquela história, a gente brinca com o sotaque, né? É que nem aquela história, a gente nasceu aqui no Brasil, a gente aprendeu a falar português como a língua mãe. Se a gente vai para um outro país e vive 30 anos lá fora e aprende a falar outra língua, quando você escuta alguém falando português do seu lado, na hora você vai... Já associa, Você né? já associa. E é a mesma coisa com esses vazios. Então, por mais que a gente trabalhe, que a gente desenvolva novos músculos, a gente vai, pelo resto da nossa vida, vai ter situações que vão estar acionando esses vazios. E vai doer, e vai... Só que a reação é diferente. Sim. Quando a gente tem mais músculos ajudando a gente a suportar essa situação, a nossa reação é diferente, né? Emocionalmente diferente, mentalmente diferente, cognitivamente diferente. Então a gente consegue dar respostas diferentes às situações que lá atrás a gente não conseguia dar uma resposta positiva. Você tem uma base mais forte para isso, né? Com certeza. A gente tem aqui uma participação da Thalita dos Santos Ferraz, mandou um olá aqui pra gente, está nos acompanhando também. Thalita, manda aí de onde você está nos acompanhando, a sua cidade, o seu estado. O Marco falou aqui de sotaque, né? Entre estados a gente tem essa diferença também. E é bem o que você falou, de repente alguém que venha do sul, ou que venha do norte, do nordeste, do centro-oeste, tem um sotaque muito característico, que pode mudar para de repente para São Paulo, onde nós estamos, onde vai acontecer o workshop, né? E aí quando ouve alguém que é da mesma região, já, opa, na hora. Eu conheço esse sotaque aqui. Reconhece na hora, não tem como, né? Isso também é aceitar a sua própria história, né? Exatamente, acho que esse é um passo super importante, a gente olhar para nossa história, né? A gente não costuma fazer isso, né, Júlia? Assim, sendo bem claro, assim, a gente tem, principalmente quando a nossa história foi difícil, né? Sim. E aí dá para entender, né? A gente acaba eliminando isso. A gente acaba não trás, querendo né? olhar para isso, deixa isso é passado, né? Sim. Só que esse passado, ele é super importante para a gente entender o como a gente é hoje. Da mesma maneira que aonde a gente quer chegar o nosso futuro também é tão importante quanto. Sim. Então, como é que a gente olha para essa história? O que aconteceu, o que a gente quer que aconteça e entende como a gente está aqui hoje, é essencial, né? É super importante. E trabalha isso. Perfeito, e a gente já está chegando aqui quase ao final da nossa transmissão ao vivo. Marco, eu gostaria de te agradecer e também de fazer um pedido que você convide os nossos amigos, o pessoal que está nos acompanhando hoje aqui para participar desse workshop. Primeiro, obrigado a você, Júlio, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, né? Também tô muito contente de estar podendo bater um papo sobre esse assunto, que é sempre gostoso falar sobre, né? E aproveitar para convidar você que está em casa para no dia 10 estaremos todos lá, né? Nesse workshop que vai ser super instigante, a gente vai conseguir se olhar, enfim, refletir um pouco e sair de lá com um pouquinho a mais de conhecimento para ajudar a gente nessa nossa jornada de desenvolvimento. Boa, então participe do workshop O Segredo do Autoconhecimento para que você possa encontrar a chave para a sua felicidade. O evento vai ser no dia 10 de novembro, um sábado, das 9 às 16 horas, no Hotel Braston, que fica ali na rua Martins Fontes, número 330, no centro de São Paulo. E para participar, você pode ligar para o número 11 2458 3214 ou acessar também mundomaior.com.br, garantir o seu ingresso. Você pode comprar ali com toda a comodidade da sua casa, pode pagar ali pelo site mesmo, que é super seguro, e aí você vai participar com a gente do workshop O Segredo do Autoconhecimento. Lembrando que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial e exclusivo. Então, se você for sócio, é só ligar ou no próprio site colocar ali o seu cadastro e na hora o desconto vai aparecer para você. Mais uma vez, Marco, obrigado pela participação. Obrigado. Nos vemos então dia 10 de novembro. Até o dia 10. Até o dia 10. E você que participou também, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e nos vemos dia 10 de novembro. Até mais.